Glória a Jesus, graças a Deus. Queremos o Teu nome engrandecer, Pai. Queremos dizer que o Senhor é nosso Pai, que o Senhor é nosso pastor que cuida de nós. Fala aos nossos corações. Sabemos que não merecemos esse amor, mas por causa da Tua graça, por causa de Jesus Cristo, por causa do sacrifício de Jesus Cristo, nós somos aceitos. E não só aceitos, somos recebidos como filhos diante de Deus Pai. Fala aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Traz o óleo precioso sobre as nossas cabeças, Pai, dessa comunhão, dessa união. Ó, quão bom e quão suave de estarmos aqui em união, querendo exaltar e já exaltando o nome que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos. Um pastor contou uma vez que na década de 70, eu sou da década de 70, 1970, o mundo era tão diferente de hoje, né, irmãos? E na década de 70 ele era um professor da escola dominical e tinha um aluno que ia às vezes assistir a escola bíblica, e ele ia todo rasgado, com uma roupa bem surrada, sempre com a mesma roupa, muito pobre. Década de 70, irmãos, a gente não é como hoje. Nós tínhamos uma roupa que todo mundo conhecia, né? A gente ia na igreja, todo mundo sabia que era. Tinha poucas peças de roupa. Uma vez eu emprestei umas roupas para um amigo meu, que a gente era criança, tinha 12, 13 anos. E emprestei para ele, que ele ficou em casa. Aí ele foi na igreja com a minha roupa. Todo mundo falou: você está com a roupa do Cirinho? Porque a gente não tinha roupa. Mas a gente tinha, graças a Deus, alguma condição para ter alguma coisinha. E esse menino, ele constrangeu o coração desse professor. E esse professor foi lá numa loja, comprou um sapato para ele, comprou roupa, comprou até uns brinquedos. E foi subindo o morro com aqueles brinquedos, com aqueles pacotes. E esse menino viu esse professor dele subindo com aqueles monte de presentes, mas não sabia que era para ele. Esse menino já vivia num ambiente pesado, um ambiente de delinquência. Jogou uma pedra e acertou a cabeça desse professor. O professor sangrou na hora e caiu desmaiado. Ele caiu desmaiado, o menino foi lá, pegou os pacotes de brinquedo, de roupa, de sapato e fugiu e foi para a casa dele. Esse professor se recuperou e foi para o hospital, mas se recuperou. Quando ele estava bom, ele voltou na loja e comprou roupas de novo, comprou sapatos e comprou os brinquedos. E foi lá na favela lá levar. E chegou na casa desse menino. E o pai do menino sabia o que tinha acontecido. E esse professor disse assim: eu trouxe esses brinquedos aqui, essas roupas, esses sapatos para o seu filho. E o pai, com sinceridade no coração, falou: meu filho não merece. Meu filho não merece. Foi meu filho que jogou essa pedra na sua cabeça aí, professor. E o professor disse assim: realmente ele não merece, mas ele precisa. A graça que nós recebemos de Deus a gente não merece, mas nós precisamos. E basta nós aceitarmos, amém? Então, hoje nós vamos meditar um salmo muito conhecido. E às vezes a gente lê rapidamente e não coloca em ação, e não coloca assim como algo. Você lê na Bíblia, isso está escrito, mas isso foi para Davi. Não foi para Davi, foi para você, foi para mim. Saber e entender que o Senhor é meu pastor. Quando nós temos essa mentalidade de verdade no nosso coração e a gente coloca em prática na nossa vida, as coisas são diferentes. Quando a gente tem o entendimento do que o Senhor, Rei dos Reis, Criador dos céus e da terra, de todas as coisas, é o nosso pastor que cuida de nós, você não anda com medo mais. Chega de medo. O livro de Salmos, irmãos, uma coisa interessante. Você pensa que o livro de Salmos, sabe quanto tempo demorou para escrever o livro de Salmos? Quem acha que demorou 100 anos para escrever o livro de Salmos? Levante a mão. Ninguém se arrisca. Demorou 1000 anos, mais de 1000 anos, desde Moisés
até os Salmos pós-cativeiro. Então, esse livro de Salmos que nós lemos, para ser escrito, ele demorou 1000 anos. Olha que preciosidade. E a gente lê o Salmo 23, se a gente lê o Salmo 22 anterior, ele fala da cruz de Jesus. O Salmo 23 fala do cajado, do pastor. E o Salmo 24, ele fala da coroa de Jesus, o Messias, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Olha o que diz aqui: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se você ler de maneira sem sentido, com uma falta de fé, você vai falar, Senhor. Mas se você reconhece, se eu reconheço, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi escreveu isso, mas ele podia falar assim: o Senhor é meu general, eu sou seu soldado. Não, ele colocou como referência a ovelha, porque ele cuidava das ovelhas. E eu já fui lá na região de Belém, irmãos. É pedra. O pastor Carlinhos fugiu. Está em algum lugar aí. Nós fomos a Israel. E assim, você fala, leva os pastos verdejantes. Não tem. É uma moitinha aqui, uma moitinha lá. Então, Davi sabia o que a ovelha precisava. O que a ovelha precisa. Porque ele era pastor. A ovelha, irmãos, é um animal muito frágil. A ovelha não tem nenhum dispositivo de defesa. Ela não tem dente afiado igual ao lobo. Ela não tem garra. Ela é vulnerável. Se o lobo vem e pega ela, que ela morre facinho. Ela é um animal predador, o predador vem e tem a maior facilidade de atacá-la. A ovelha é míope. Sabia? A ovelha não enxerga direito. E nós, como ovelha, às vezes a gente não enxerga direito as coisas. A gente tem uma visão das coisas, mas a gente não tem a revelação dos céus. E a gente tem uma visão embaçada. A ovelha, ela se perde. A ovelha, às vezes, não segue o caminho direito. Por isso que o pastor usa um cajado. Você já viu um cajado? Quando a gente tem peça de final de ano, que tem um pastor, não tem um cajado numa cabeça redonda assim, não tem? Já viram? E tinha uma vara. A vara é para defender a ovelha dos animais. O pastor, ele se coloca no lugar, na frente. O nosso pastor nos defende dos perigos, dos ataques. Então a vara é usada para proteção e o cajado para resgate. Às vezes a ovelha está lá num buraco, ele puxa com aquela ponta do cajado lá. E também serve para dirigir. Então a ponta do cajado, por isso que ela é redonda, porque a gente não pode machucar as ovelhas. Nós como pastor, a gente não pode dar aquela varada, aquele cutucão, você machuca a ovelha. Então você tem que orientar com o cajado, com o lado redondo, o lado que não machuca. Você só dá um toquinho para ela aprender. Que a ovelha é totalmente dependente do pastor. Então o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Jesus é o nosso pastor, por isso eu e você. Você tem temor de alguma coisa? Você tem temor do futuro? Tem medo do que pode acontecer? Ou mesmo você está vivendo uma situação que você fala, eu não vejo uma saída para isso. Eu estou temeroso quanto ao meu futuro. Eu declaro para você nessa noite, o Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar. O Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar. Jesus é nosso pastor. Não precisamos andar temerosos, pois temos todas as nossas necessidades supridas. Pastor, necessidade física, necessidade de comer alguma coisa, necessidade de roupa. Tem gente que tem tudo isso, mas não tem todas as necessidades supridas, porque a alma dele chora. Vou trazer um pastor aqui domingo, pastor Márcio, lá de Piracicaba. Ele é psicólogo. Ele fala sobre a alma. A alma é algo que nós somos seres tricotômicos, nós somos corpo, alma e espírito. O que vai prevalecer na eternidade. Por isso que eu digo para você, quando você morrer, você não vai para um caixão, para uma lápide fria, gelada. O seu endereço não vai ser o cemitério municipal. O seu endereço vai ser o céu. Nós temos uma eternidade com Jesus. Então existe um Deus que cuida de nós e cuida do nosso futuro. Então a essência nossa é o nosso espírito. Nosso espírito vai estar com Deus. Então, seres
tricotômicos. Então as necessidades às vezes da alma não é suprida. A pessoa tem tudo, mas ele vive uma angústia tão grande que não tem vontade de comer nada. Uma tristeza tão grande que ele tem melhor banquete e não quer comer. Então o nosso pastor, ele supre todas as nossas necessidades. Seja intelectual, seja espiritual, seja familiar, seja de saúde. Você crê nisso, querido? Só que a gente tem que colocar em ação. Colocar em ação: o Senhor é meu pastor. O Senhor cuida de mim. Senhor, eu estou vivendo o problema desse Brasil tão difícil, com injustiça, com tantas barbaridades acontecendo. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Eu, como pastor aqui, fico pensando, irmãos, às vezes a gente, sempre estou ligando no escritório, como é que está? Porque a gente tem que pagar os pastores, tem que pagar tanta coisa. E eu declaro para mim mesmo, por quê? Porque eu não quero andar temeroso. Quando você vive uma vida de estresse, sabe o que é estresse? O tempo todo rígido, preocupado, temeroso. Você uma hora arrebenta, é igual um material que vive sobre tensão o tempo todo. Eu estou falando isso para você nessa noite, para você descansar no Senhor, que é o seu pastor. Ele promete que Ele supre todas as suas necessidades. Pastor, mas é impossível. Ele supre todas as suas necessidades. O próprio pastor é a nossa maior provisão. Jesus Cristo, nosso pastor, é a nossa maior provisão. Você tem Jesus na sua vida? Então você já tem provisão. Você já tem algo que foi preparado para você no futuro. Já existe provisão. Nada vai te faltar. Temos provisão. Quando você tem provisão, você também tem descanso. Você descansa. É duro nós, como seres humanos, que temos os 5 sentidos aflorados: visão, paladar, olfato, audição, tato. As circunstâncias acontecem à nossa volta, a gente fica apreensivo, a gente não é louco? A gente entende as dificuldades. Mas quando a gente deposita a nossa confiança no nosso pastor, todas as necessidades. Eu não sei o que você precisa, eu não sei quais as coisas que você tem ansiado, está ansioso para receber. Deus é poderoso para suprir as necessidades. Temos provisão, temos descanso. Deus nos leva a pastos verdes e águas tranquilas. Por que águas tranquilas? Pastos verdes porque é natural, Ele nos dá um alimento. A ovelha, ela não vai beber água numa correnteza muito forte. Ela tem medo, sabia disso? Ela não põe a cara na correnteza. Por quê? Por causa da lã dela, se ela cai na água, ela afunda, ela morre afogada. Tem um medo. Então a água precisa ser tranquila. Então Deus prepara o mais excelente para mim e para você: pastos verdes e águas tranquilas. Você serve a Deus não é porque você é um religioso. Você serve a Deus porque você sabe que existe um Deus bom que cuida de você. Nesse período que nós vivemos nessa terra aqui, nós não vivemos ao léu sozinho. Você não é uma ovelha desgarrada sozinha. Existe um pastor que cuida de você. Quantas vezes Deus nos apanhou em seus braços? Quantas vezes você já ficou ferido? Já ficou ferido aqui, querido? Quebrado? Já? Nós ficamos. Quantas vezes Deus, como um bom pastor, apanhou você? Te segurou nos braços e passou o bálsamo sobre as suas feridas e cuidou de você. E você olha para trás hoje e você fala: uau, Deus me deu vitória sobre aquilo ali. Eu nunca pensei que ia passar. Uma ferida tão grande, um sangue que... Essa ferida, o sangue jorrava e parecia que não tinha como estancar. Mas o Senhor cuidou de mim. Você já teve alguma experiência assim? Deus cuidou de você porque Ele te guarda, Ele pega você, te apanha nos seus braços. E assim como as ovelhas, aí Ele continua dizendo aqui, ó: deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Não existe medicação, não existe lugar de férias, não existe médico, não existe psiquiatra que refrigere a sua alma, mas o seu pastor refrigera a sua alma. Quando nós não temos a alma refrigerada, irmãos, pode ser a cama mais confortável que você tiver, a sua cabeça fica 1000.
aquela angústia, aquela coisa apertada. Dorme, mas é aquele sono, não sei, um sono atribulado. E eu declaro na sua vida de refrigério de alma para você. Você descansar nele. Se eu sentar com cada um aqui, quando tiver uma conversa particular, cada um vai ter alguma coisa de preocupação, de uma alma angustiada. E o Senhor declara aqui para nós que Ele refrigera a nossa alma. Ele guia-nos pela vereda da justiça. Por causa de você, porque qual que é a vereda da justiça? É a vereda certa. Se você quiser seguir o seu rumo e fazer as coisas conforme a sua cabeça, você vai cair no abismo, como as ovelhas caem. Mas a vereda certa é a vereda da justiça. Ele diz assim que Ele faz por causa pelo amor do seu nome. Não é porque você merece, não é porque eu mereço, é pelo amor do nome dEle, porque Ele vela pelo nome dEle. Ele faz você andar na vereda da justiça porque Ele te ama. Amém? Você recebe essa palavra nessa noite, querido? Refrigera a sua alma. Pastor, às vezes a gente escuta pessoas com problemas que você nem imagina. E a gente pensa que o problema maior é o nosso. Pessoas que estão num vale, irmãos, num vale. E você declara em nome de Jesus, diz assim, olha, o pastor que é o seu pastor e o meu pastor, pastor das nossas almas, ele refrigera a sua alma agora. Mas eu estou no meio da tribulação. Deus é poderoso para refrigerar, trazer uma paz que excede todo entendimento. Você não entende, a sua mente não entende por que você vai ficar em paz, mas é porque Ele está cuidando de você. Ele está falando, eu estou com você, meu filho. Você não está sozinho. E essas noites de choro que você tem passado, eu estou com você. Eu vou refrigerar a sua alma. Eu vou te dar uma nova perspectiva de futuro, de coisas que você vai viver. A linha, não é o final da linha, não, é o começo de uma nova história. Você crê nisso, querido? Porque a gente ouve cada problema, cada dificuldade aqui, e você fala, Jesus, como é que a pessoa está aguentando isso? Mas Deus vem, refrigera e dá um ânimo, é algo espiritual. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, quem teme a morte? Porque tem gente que tem medo da morte, irmãos. É difícil. Pastor Éder que vive cuidando de morto, né? Porque ele é... Como é que fala, né? Oi? Auxiliar de necrópolis. Ele abre morto. Desculpa, a gente não brinca com isso, mas assim, é tão triste quando a gente vê um amigo nosso lá no caixão branco, inerte. Você fala, Jesus amado, será que eu vou passar por isso? E para onde que eu vou? Você vai estar com Jesus. Aquele ladrão da cruz, do lado direito, o ladrão bom, né? A turma fala ladrão bom, acho que não existe ladrão bom. Foi pela graça de Deus, ele era um bandido. Se ele estava naquele nível de justiça sobre a vida dele, aquela sentença pesada, é porque ele praticou. Mas aquele ato de arrependimento, falou, lembra-te de mim, Jesus, quando entrares no teu reino. E Jesus disse, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então você não precisa ter a minha morte. Não precisa ter a minha morte. Não fique preocupado como que vai ser. O teu pastor cuida de você. Ele diz para ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Mais uma vez falando do temor. Não precisa ficar com medo. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deus está com você. Você entende que o Deus, que Ele não dorme, Ele não dormita. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para falar em verdades. Mas Ele está sempre com você. Ele está sempre com você. Às vezes a gente se sente só, mas quando a gente busca, eu vi um pastor falando que você está a 50 centímetros do seu milagre. Você sabia disso? Como assim, pastor? 50 centímetros, daqui até o chão, ó. Joelhou, 50 centímetros. Pede a Deus, Deus começa a te ouvir. Pastor, mas eu não sinto nada, a tristeza ainda continua. Continua clamando, continua dizendo, Senhor é meu pastor. O Senhor promete na sua palavra que o Senhor está comigo. O Senhor promete que ia me levar a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Que o Senhor refrigera a minha alma. E que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer mal algum, porque o Senhor está comigo.
Aí, essa é a receita. Meditar, olha o que ele diz. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, que eu disse, a tua vara de proteção, e o teu cajado. O cajado é o cajado de consolo, é de direção, é de resgate. E ele diz, que ele prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Nós temos inimigos nesse mundo aqui, nessa vivência. Gente que odeia a gente de graça, nem conhece a gente direito, mas tem uma animosidade contra a vida da gente. Mas Deus diz assim, viu, a justiça não é sua. Eu sou poderoso para preparar uma mesa para você na presença dos seus inimigos. O Senhor unge com óleo a minha cabeça e o meu cálice transborda. O Senhor unge e te enche com o Espírito Santo, e você se derrama na presença dEle e chora, porque o óleo da unção está à disposição para você a qualquer momento, basta você clamar. Pastor, eu não sinto mais nada. Eu vejo as pessoas orando, se desmanchando na presença de Deus, se quebrantando, e eu não sinto nada. É porque você não busca. Aqui está a promessa. Então ele fala que ele unge a nossa cabeça com óleo e o seu cálice transborda. O que é? A alegria entra no seu coração, a plenitude, o gozo da salvação, o gozo da presença do Espírito Santo na sua vida. Amém? Às vezes a gente busca coisas nesse mundo pensando que isso vai suprir a nossa necessidade. O que supre a nossa necessidade é a presença de Deus. Você quer ver seu cálice transbordar? Você quer ver felicidade? Deixa Deus agir na sua vida e você clamar a Ele dizendo, Senhor, unge a minha cabeça com teu óleo, porque eu quero que o meu cálice transborde. Eu quero que a minha família tenha um cálice transbordado de felicidade, de alegria, de gozo. O cálice cheio de vinho. O vinho representa a alegria. Senhor, na minha família, na minha casa, no meu emprego, eu quero ter a tua unção sobre a minha vida, porque quando eu abrir a boca, eu vou servir de bênção para as pessoas, vou servir de bênção para a minha família. Eu não quero mais andar temeroso, eu não quero mais andar com a minha boca de murmuração, de reclamação, mas eu quero receber tudo isso que está escrito aqui no Salmo 23, eu declaro na minha vida, amém? Certamente, com certeza, sem nenhuma dúvida, que a bondade e a misericórdia, bondade e misericórdia. O que é bondade? Bondade é aquilo que Deus nos dá, mas nós não merecemos. Você não merece, mas Deus te dá. E misericórdia? Misericórdia é, por exemplo, eu mereço o juízo de Deus na minha vida, porque eu sou um pecador, mas Ele me concede perdão. Isso é misericórdia. Eu não mereço a salvação, mas Deus me dá a salvação. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A bondade de Deus. Você quer a bondade às vezes das pessoas, aquela pessoa tem que ser boa comigo, e a gente esquece que a bondade de Deus e a misericórdia vai seguir todos os dias da nossa vida. Amém? Olha só que interessante. E habitarei. Você quer uma segurança de eternidade? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre, por longos dias. Todos os medos foram embora. Preocupação com a provisão, você não precisa ter mais, porque Deus está falando para você que nada vai te faltar. Preocupação com a angústia, a ansiedade, Ele falou que Ele refrigera a sua alma. Preocupação com a morte, não precisa ter, porque mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte. E preocupação com a eternidade, para onde que eu vou depois que eu morrer? Você vê que a maioria das pessoas que... Eu já vi testemunho, eu vi um testemunho de uma pessoa que falou na Donep. Ela estava dirigindo um carro e um cavalo atravessou a pista. Irmãos, quando o cavalo é muito perigoso, porque você vai bater na pata dele e ele entra dentro do para-brisa do carro. Imagine 400 quilos de um cavalo, e você numa velocidade. Se você fazer uma somatória de física ali,
É uma violência, é um impacto tremendo. Aquele cavalo entrou dentro daquela cabine e arrebentou com a cabeça daquele pastor. O olho dele, um olho caiu do lado, pedaço de cérebro aqui, para todo lado. E ele era médico. E o hospital em que ele foi atendido, os médicos conheciam ele. E fizeram de tudo. E ele conta que ele viu o corpo dele, porque o espírito dele viu todo mundo trabalhando ali na sala. Ele conta todos os enfermeiros que estavam ali, os médicos cuidando ali dele. E ele não tinha condições, tentando restaurar, mas não tinha jeito. Aí deram o atestado de óbito, ele morreu. Jogaram o lençol em cima dele, deixaram na maca e colocaram aquela etiqueta que coloca no dedão, né, Éder? Etiqueta lá com o nome dele, a hora que ele morreu. E ele ficou lá no corredor. Ele estava passando no corredor, estava passando um enfermeiro no corredor, passou do lado da maca, ele pegou no enfermeiro. O enfermeiro deu um pulo, ele voltou a viver, irmãos. Porque Deus, quando tem um propósito, então, enquanto Deus não cumpre o propósito, hoje ele conta testemunho para o Brasil todo falando sobre isso. Então, enquanto Deus não cumpre o seu propósito na sua vida, você não vai sair daqui. Mas quando você sair desse plano, você vai estar para sempre com Jesus. Porque está dizendo aqui: habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém? Você tem algum medo? Tem algum temor? Então você pode sair daqui hoje e meditar. Tem medo de morrer. Eu não gosto de enterro. Ixi, falar de morte não fala. Não precisa ter medo. Medo com o futuro, preocupações por aflições que você tem vivido. O Senhor é o teu pastor, nada vai te faltar. Davi escreveu isso porque foi um homem que viveu muitas tribulações, muitas tristezas, mas ele sabia que existe um Deus. E como ele era pastor de ovelhas, ele entendia que o mesmo carinho que ele tinha pelas ovelhas, muito mais tinha o pastor das nossas almas, Jesus, que cuida de mim, que cuida de você. Amém? Sem preocupações, sem medo, sem ansiedade. O que vai ser? Vou pela força do meu braço, Não, você está num rebanho e tem um pastor que cuida de você, que defende você, que indica o caminho das veredas da justiça, para que você não tropece nos caminhos. Durante essa vida a gente dá cada tropeço, né? E mesmo que você venha a tropeçar, o nosso pastor está disposto ali para resgatar nós e trazer vida e vida em abundância, sarar as nossas feridas, deixar a gente mais forte, alimentado, porque quando você passa por uma provação, você tem uma experiência com Deus, você fica mais forte, e você tem testemunho para falar. Ah, pastor, você nunca passou tristeza profunda? Passei já, não fiquei em depressão, mas já passei de tristeza profunda, muitos dias de choro, mas hoje eu posso falar para você, sabe? Jesus foi o meu pastor, Jesus cuidou de mim, e eu venci, e eu estou aqui hoje, amém? Então quando você lê, se você for na sua casa, meditar nessa palavra, fale para você, declare para você, e coloque em prática isso na sua vida. Ah, mas se eu for fazer, será que vai? Não, o Senhor cuida de mim, o Senhor é meu pastor. Como é que você vai ser pastor de uma igreja tão grande, pastor Ciro? Eu não sei, eu só sei que o Senhor é meu pastor, eu só sei que o Senhor cuida de mim. Se vocês soubessem a preocupação que eu tenho de vir pregar aqui, eu falei: Senhor, essa multidão, esse número de pessoas, numa quinta-feira, será que, a gente fica pensando, será que eu estou agradando? Eu por mim mesmo não estou agradando, mas o Espírito Santo te agrada. Quando você tem um entendimento verdadeiro do que Deus fala, é algo real na sua vida, você coloca em prática, e você vai ser diferente das outras pessoas. As pessoas vão chegar para você e falar: viu, nossa, estou vivendo um problema tão difícil, e você vai falar: olha, eu tenho uma palavra para você, eu tenho o Salmo 23 para dizer que o Senhor é o seu pastor e que nada vai te faltar. Não, mas é problema familiar, é problema de saúde. O Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. Que nós possamos ser testemunhas desse amor e falar para as pessoas. Amém? Na sua casa, declare. Não deixe o Salmo 23 aberto, porque as pessoas deixam o Salmo 23 aberto na Bíblia, assim, né? Fica tudo amarela, mas nem lê. Você lê e medita. Eu tenho preocupações,
A gente fala, quando lê um salmo desse, você fala, como eu sou um bobão, por que eu fico preocupado? Eu não controlo nem meu coração que bate aqui, como que eu vou controlar? Eu tenho que descansar no Senhor, eu tenho que realmente pensar e imaginar, eu estou em pastos verdejantes, em águas tranquilas, o Senhor está cuidando de mim, mas o mundo está desmoronando ao seu lado, Ciro, não importa, o que importa é que eu tenha entendimento no meu coração, que o Senhor cuida de mim, e o Senhor é meu pastor. Eu tenho preocupação, pastor, com a minha família. Deus está cuidando da sua família. Deus está cuidando dos seus filhos. Deus está cuidando das suas necessidades. Amém? Pai, nós te agradecemos porque o Senhor se declara para nós. Está dizendo através do salmista como o Senhor nos trata. Como no dia a dia o Senhor nos protege. Como durante esse período que nós vivemos aqui nesse mundo de dificuldades, de aflições, o Senhor nunca nos desampara. Fala ao coração daquele que está abatido, que ele entenda que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, cuida dele 24 horas todos os dias, sem toscanejar, sem dormir, sem nunca falhar. Abençoa a tua igreja, Jesus, que possamos viver em paz, que possamos tirar todo o temor do nosso coração, toda a ansiedade, toda a angústia e descansar em Ti. Possamos exercitar, eu descanso em Ti, Pai. Nessa noite, muitas pessoas que têm um sono conturbado, que não conseguem dormir direito, que têm uma noite, um sono reparador, só imaginando e lembrando de que o Senhor cuida delas, mesmo quando o Senhor abençoa e nos dá enquanto dormimos. Abençoa a tua igreja, Jesus. Fala ao coração daqueles que estão nos assistindo através do YouTube. Em nome de Jesus. Amém.